and welcome to English in Brazil. Hoje a gente vai falar sobre pronúncia, mas eu diria que a gente vai um pouco além. Nós vamos falar sobre fonologia, sobre regras fonológicas, sobre como as línguas se organizam e como isso é bonito, como o português funciona de uma forma e como o inglês funciona de outra forma. Nós vamos falar sobre assimilação de vozeamento. Nossa, que nome difícil, né? Mas, na verdade, é um processo que a gente faz de forma natural e intuitiva todos os dias, quando a gente está se comunicando e talvez a gente não tenha parado ainda para analisar. E esse é um detalhe de pronúncia que provavelmente não vai causar falha na comunicação, apesar de ser um som distintivo em alguns casos, eu vou mostrar lá no final da aula de hoje. Mas eu quero muito falar sobre isso porque isso aqui foi parte da minha tese de doutorado. Eu analisei 3 fenômenos na minha tese de doutorado e um deles foi assimilação de vozeamento, porque eu queria saber se esse detalhe tão pequeno seria adquirido por nós falantes do português brasileiro. E depois eu vou te contar qual é a porcentagem de falantes aí que realmente adquiriram essa regra. Então, para a gente falar do inglês, eu gostaria de começar falando sobre o português, a nossa língua materna. Então, olha só. A gente vai falar sobre o som de S, tá? Hoje o som de S exclusivamente, que pode ser sa ou za. Pode ser um S ou pode ser um Z. Olha só. Então, como que você falaria essa sequência aqui em português? Pausa o vídeo e fala isso em voz alta. Você vai dizer casas pretas. Casas pretas. Então, qual é o som desse S aqui? Ele tem um som de S mesmo. Casas pretas. Agora, fala isso aqui em voz alta. Como que você fala isso? Casas amarelas. Casas amarelas. Então, o que aconteceu com esse som de S? Ele se transformou em um Z. Casas amarelas. Claro, se você fizer uma pausa, casas amarelas, vai continuar um som de S. Mas se você emendar a palavra, casas amarelas. Então, o que aconteceu aqui? Para você entender por que você fala casas pretas, mas casas amarelas, você tem que prestar atenção no som que tem depois desse S. E aqui é um P e aqui é um A. Qual é a diferença entre esses dois sons? A diferença é que esse aqui, um P, ele é unvoiced. Se você colocar a mão aqui e falar suas cordas vocais não estão vibrando. É diferente de um B. Olha só, o som de B, ele é vozeado, ó. B, b, b. Suas pregas vocais vibram se você coloca a sua mão aqui. B, b, b. E é o mesmo caso de A. A é um som vozeado, é uma vogal. Todas as vogais são vozeadas. Então, A, suas cordas vocais estão vibrando aqui. Então, esse é um som vozeado. Então, já dá para perceber mais ou menos como é que é a regra? Calma aí, vamos ver mais 2 exemplos agora em meio de palavra para você ver como é que isso acontece no português. Então, como que você pronuncia essa palavra? Mesmo, mesmo. Um som de Z de novo. E essa palavra? Pasta, pasta. Som de S. Então, você já conseguiu pegar a regra? Presta atenção que aqui depois desse S a gente tem um MA e depois desse S a gente tem um T. Qual é a diferença entre esses dois sons? De novo, esse aqui é vozeado e esse aqui não. Então, a regra é a seguinte. No português brasileiro, quando um S for seguido de um som desvozeado, a pronúncia continua sendo S. Casas pretas. Pasta. Mas se o S tiver seguido por um som vozeado, como uma vogal ou uma consoante vozeada, como B, como MA, esse som de S se torna Z. Z. Isso se chama assimilação de vozeamento, porque esse som aqui assimila o vozeamento do som seguinte. Então, no português, a gente diz que é uma assimilação regressiva, porque o S adquire o vozeamento do som que o sucede, que vem depois. E a mesma coisa numa palavra como Estados Unidos, né? A gente fala Estados Unidos, a sequência de alguma palavra, né? Estados Unidos. E por que eu coloquei aqui esse exemplo de Estados Unidos? Porque, como isso fez parte da minha tese, eu observo muito a pronúncia desse S, tanto no português quanto no inglês. E quando a gente vai observar vídeos de falantes americanos que falam português, prestem atenção como eles falam: eu sou dos Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos. O que aconteceu aí? Ele não aplicou a regra de vozeamento do português, ele não adquiriu essa regra. Ele fala Estados Unidos quando deveria ser Estados Unidos, porque o som que está seguindo o S é uma vogal. Então a gente transformaria no português num Z. Então isso seria um erro, né, em muitas aspas, de pronúncia por parte dos americanos falando português. Só que nós brasileiros também fazemos um erro
quando a gente pronuncia em inglês aplicando a regra do português quando a gente não deveria, numa sequência como Los Angeles. Por quê? Porque a gente aplicaria a regra do português. A gente fala Los Angeles ou Los Angeles. Los Angeles. Por quê? Esse S tá seguido de uma vogal, então eu faria um Z. Só que na verdade a gente não pode esquecer que essa é uma regra do português. No inglês a regra não é assim. Então no inglês o som é S mesmo. Então aqui ficaria Los Angeles. Los Angeles. Tá? Então não Los Angeles. Tá, então agora você já sabe como que isso funciona no português. Vamos dar uma olhada agora no inglês para ver que algo parecido acontece, mas de forma diferente. Então, no inglês, essa assimilação de vozeamento também acontece no som de S, no S. Só que acontece só em 3 contextos específicos, que é o S de plural, o S de terceira pessoa do singular, do presente, e o S do caso genitivo, que é posse. E isso só acontece em final de palavra. Então, no português eu mostrei que pode acontecer no meio de palavra, que nem mesmo, né? Mas no inglês é só em final de palavra. Mas como é que funciona no inglês, então? Existe o mesmo processo, mas ele é diferente. Então, olha só. Uma palavra como cats, eu pronunciaria com um S mesmo. Cats. É um som de S. Mas uma palavra como dogs, eu pronunciaria com um som de Z. Esse S é dogs. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas o som final é um Z mesmo. Então, dogs, dogs. Cats and dogs. Cats and dogs. Então, qual é a diferença? Por que aqui eu falo um S e aqui eu falaria um Z? Pensando em assimilação de vozeamento, presta atenção no que tá ali na volta desses sons. Não tem nada depois, então, e eu só posso concluir que o que está influenciando é o que vem antes. Então, olha só, antes desse S aqui, eu tenho um som de T, que você já sabe que é desvozeado, ó. Ele não tem som. Então, por isso, esse S se mantém S. Agora aqui, eu tenho um som de G, que é um som vozeado. Então, por isso, ele acaba influenciando o som seguinte de S, que se torna um Z. É como se esse vozeamento daqui passasse para o outro. É isso que se chama assimilação de vozeamento. Então, lembrando, no português, o que influencia era o que seguia. No inglês, é o que precede. É o processo contrário. E no inglês, de novo, só para salientar, só acontece nesses 3 casos aqui, nesses 3 morfemas. Então, a gente tem também aqui a terceira pessoa de plural, vamos ver o exemplo. Então, walks, é S, walks. Por quê? Porque o que vem antes é um K, desvozeado. Agora, lives, lives, vz, é um som de Z. Por quê? Porque o que vem antes é um som de V. Esse E não é pronunciado, então o que vem antes é um som de V, sonoro, vozeado. Então, por isso que esse S se torna um Z. Isso ocorre também no caso genitivo, né? Então, por exemplo, Matt é um apelido, tipo, para Matthew, né? Para Mateus. Então, Matt's house, Matt's house. É um S, por quê? Porque o que vem antes é um T, que é desvozeado. Agora, John's é um som de Z, Por quê? Porque o que vem antes é um N, que é sonoro. John's house. Ainda tem um terceiro caso, que são essas palavras com is, por exemplo, buzzes, mas eu não vou falar sobre isso hoje aqui, vamos focar só nesses aqui que tem só o som de S e de Z. Então, ficou clara aí a diferença? Então, no português, o que influencia é o que vem depois, e no inglês, o que influencia é o que vem antes. Então, vamos praticar aqui com alguns exemplos, só para você perceber bem a diferença entre S final com som de S e S final com som de Z. Então, jumps. She jumps so high. Jumps. Jack's house is beautiful. Jack's house is beautiful. Pets. I have a lot of pets. I love pets. Lives. She lives next door. John's afraid of cats. Dogs. I have 3 dogs. Is. She is so beautiful. O is é com Z também. Então essa é a regra basicamente no inglês. Faz diferença de significado? Às vezes faz, tá? Então, por exemplo, um buzz
é um zum, 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 um barulho, é diferente de um bus, que é um ônibus, tá? Buzz, bus. Mas agora, se eu disser dogs com um S no final, todo mundo vai entender que são dogs com Z no final, tá? Então não é um problema, assim, de comunicação. Só tô descrevendo algo que acontece na língua. Então o que é importante perceber? Que no inglês, mesmo que não tenha nada depois, esse som aqui provavelmente vai ser um Z, dogs, dogs, independentemente do que venha depois. Pode ser tanto um P, que é um som não vozeado, por exemplo, dogs playing, o Z continua igual, quanto dogs barking, latindo, que aqui é um som sonoro. Então, dogs playing e dogs barking. O Z continua igual, por quê? Porque o que importa não é o que vem depois no inglês, é o que vem antes, que é o som de G, que é vozeado. E a mesma coisa aqui em pets. Em inglês não importa se o que vier depois é uma vogal. Então, por exemplo, se eu fosse aplicar a regra do português, eu falaria pets around, pets around. Esse S se tornaria um Z, porque no português o que influencia é o que vem depois. Mas não, no inglês isso ficaria pets around. Pets around. O S continua S, independentemente do que vem depois, tá? Então vamos colocar um som desvozeado aqui, pets playing também. Independentemente se for um som vozeado ou não vozeado. Pets around, pets playing. O S continua S porque o que influencia é esse T precedente. Então, por que eu escolhi estudar isso, uma coisa tão específica e que não causa falha de comunicação? Porque eu queria descobrir se um detalhe tão pequeno seria adquirido até pelos falantes mais proficientes da língua inglesa que eu analisei na minha tese. Então eu coletei os dados de 35 pessoas divididas em 3 níveis de proficiência, então tinha desde o básico até o intermediário e depois o avançado, professores de inglês, pessoas muito proficientes na língua. É porque eu queria ver se essa regra seria adquirida com o tempo, né? Numa pesquisa como essa, eu não posso me gravar e analisar a minha fala, porque eu sei o que eu tô pesquisando. Então eu poderia meio que trapacear, porque eu falaria tudo direitinho, dogs, sabe? Porque eu sei que eu tava analisando isso. Então eu tinha que gravar pessoas que não sabiam o que eu tava procurando. Então a primeira coisa que eu descobri, porque eu também gravei falantes nativos como um grupo de controle, falantes americanos e ingleses, eu percebi que nem sempre eles vão falar dogs com Z, quando não tiver nada seguindo. Então, mesmo falantes nativos, na fala natural, podem desvozear o que seria vozeado. Então, eles podem falar dogs. Então, há esse desvozeamento na fala de nativos, mas ainda predominava o dogs com som de Z. Então, isso é uma das coisas que eu descobri. Como que eu descobri isso? Não é por meu ouvido, tá? Porque isso é uma coisa tão pequena que eu tive que fazer análise acústica. Pra quem não sabe o que é análise acústica, a gente pega a gravação, coloca num programa de análise acústica, a gente vê as ondas sonoras, a barra de sonoridade, se isso foi vozeado, se não foi. Então, é uma trabalheira do cão fazer análise acústica, mas eu não podia confiar no meu ouvido. Eu tinha que confiar no que eu tava vendo ali, o que o programa me dizia. Então, isso pode ficar para outro vídeo se você tiver curiosidade de saber como funciona uma análise acústica. Então eu descobri isso, em primeiro lugar, que falantes nativos desvozeiam esse S, às vezes, e eu descobri que boa parte dos brasileiros estava pronunciando esse Z em palavras como Johns e lives, só que daí eu fui ver o que vinha depois. E aí eu fui analisar, os brasileiros faziam o som de Z, adivinhem? Quando o que seguia era o quê? Uma consoante vozeada ou uma vogal. Por quê? Porque eles estavam aplicando a regra do português. Então eu falar lives around com um Z não significa que eu adquiri a regra do inglês. Significa que eu estou aplicando aquela regra do português que eu falei lá no começo do vídeo. Casas amarelas. Lives around. É exatamente a mesma regra. Então o que eu tive que fazer? Isolar todos esses casos em que o som seguinte era uma vogal, uma consoante vozeada e ver se o brasileiro faria um Z mesmo quando não tivesse nada depois ou quando o que seguisse fosse uma consoante desvozeada como um P ou como um T, porque aí sim isso seria evidência de que o brasileiro adquiriu essa regra de verdade. E eu quero que você tente adivinhar qual foi a porcentagem de brasileiros que adquiriram essa regra lá na minha pesquisa. Lembra? Eu tinha desde o básico, mas eu tinha falantes muito proficientes. Quantas pessoas você acha que realmente adquiriu essa regra? The answer is 0.
Ninguém adquiriu essa regra, ninguém, nem falantes muito proficientes de inglês, pessoas que realmente falavam muito bem, que para os nossos ouvidos, assim, estavam soando como um nativo, sei lá, como um americano. Quando eu coloquei lá no programinha de análise acústica, tinha uma diferença entre o nativo e entre o não nativo. Então, qual é a conclusão disso? Então, em primeiro lugar, o objetivo desse vídeo, além de te mostrar que há essa diferença e que talvez você queira fazer a pronúncia como um nativo faz, você talvez comece a prestar atenção e fale dogs em vez de dogs. Olha, nem dá pra ouvir direito, né? Mas eu sei que eu produzi um zan na primeira vez e um san na segunda. Então, isso é uma coisa interessante pra sua vida. Talvez você comece a prestar atenção em pares como buzz e buzz. Talvez você pare de falar Los Angeles e fale Los Angeles, porque aí você vai estar segurando essa regra do português, que no inglês o S é um S mesmo, então Los Angeles. Esse foi um dos objetivos. Mas um outro objetivo desse vídeo, e da minha tese também, né, que eu analisei, era verificar se havia a possibilidade de a gente realmente falar como um nativo. Que é aquele desejo que muitos povos têm, mas o brasileiro tem muito forte, que eu quero falar igualzinho a uma pessoa que, sei lá, nasceu em um país falante de língua inglesa e que tem essa língua como língua materna. E o que esses resultados aqui mostraram é que, olha, mesmo que você fale muito bem inglês, vai ter um detalhe, uma coisica, uma coisinha que vai te diferenciar de um falante nativo de inglês. E isso tem que ser visto como um processo natural, afinal, eu já tinha todo um sistema linguístico adquirido antes, que é a língua portuguesa. Eu não posso ignorar isso quando eu aprendo uma segunda língua. Então, a minha intenção com esse vídeo aqui também é te fazer parar um pouco para pensar sobre isso. Por que você quer falar idêntico, de forma idêntica a um americano ou a um inglês? Porque quando a gente fala falante nativo, nativo de onde? Pode ser um jamaicano, pode ser até um indiano, que pode ser considerado um falante nativo de inglês, já que ele aprende essa língua lá na infância, junto com todas as outras línguas que eles falam lá na Índia. Então, o que eu sempre falei para os meus alunos e o que eu tenho para minha vida? Eu quero ter uma boa pronúncia. Eu gosto de aprender essas coisas e aí eu presto atenção. Eu falo dogs quando eu lembro, né? Eu uso o meu zan ali no lugarzinho certo. Só que eu sei, eu tenho a consciência de que I have an accent and everybody has an accent. E é muito difícil eu simplesmente começar a passar aqui por americana ou alguma coisa assim. Talvez se eu morasse nos Estados Unidos por um bom tempo, ou sei lá, se eu realmente me esforçasse muito, talvez o meu sotaque conseguisse se aproximar ainda mais do nativo, mas sinceramente, eu não sei, eu não tenho essa pira, sabe? Eu quero ter uma boa pronúncia, eu quero ser um bom modelo para os meus alunos, eu quero te mostrar a pronúncia mais adequada possível aqui nos meus vídeos, mas sem a pira de que eu vou soar de forma idêntica a um americano, ou uma americana, ou um inglês, sei lá, porque isso é realmente muito difícil, e mesmo que eu soasse, talvez se me colocassem lá num programa de análise acústica, ia lá mostrar, olha aqui, ó, tem uma diferença entre o grupo de nativos, entre o grupo de não nativos, e eu acho isso simplesmente sensacional. Então eu espero que tenha gostado dessa aula meio diferente, meio maluca. Eu falei de fonologia, regra fonológica, tô adorando falar sobre isso, porque eu terminei meu doutorado em 2017, então fazia muito tempo que eu não falava sobre esse assunto. E esse é um vídeo que com certeza não vai ser muito popular, não vai aí ganhar muitas visualizações, mas eu fiz porque eu realmente gosto de falar sobre isso, e eu acho que ninguém tinha falado sobre isso ainda, pelo menos não nos canais que eu acompanho. Então me diga aqui nos comentários o que você achou, se isso foi informação nova, se você achou muito complicado, o que você acha do falar como um nativo. Então vamos estender essa conversa aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com, sei lá, com seus colegas da faculdade de letras. Enfim, me ajuda a compartilhar e a levar a fonologia para mais e mais pessoas. Thank you very much for watching and I'll see you next class.